Ontem teve festa aqui para as crianças, de Dia das Crianças. E é legal que você chega aqui, tá tudo limpinho, né? Você já deixa tudo arrumado, lavado, é uma benção. E há poucas horas atrás estava um monte de crianças se divertindo. Às vezes a gente olha aqui, tem a parede pintada, as crianças, mas a gente não briga, gente. Criança é criança, né? A gente não pode ficar brigando. Eu estava até comentando com o menino, falei, depois a gente pinta, não tem problema. Tem tinta, a gente sempre guarda, depois a gente retoca, deixa. Então vamos só iniciar, agradecer a Deus por mais uma oportunidade, agradecer pela festa de ontem, pelas pessoas que aqui estiveram, agradecer pelas pessoas que estão aqui hoje. A gente sabe que é difícil sair de casa na chuva, mas quem quer está aqui. Então a gente agradece a Deus pela chuva lá fora, que limpa, né, nosso ar, nosso planetinha. E agradecer ao plano espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Hoje é Alice, por favor. Ainda bem que não veio aquele temporal do ano passado. Bom dia a todos, né? Jesus nos ampare, nos mantenha bem acolhidos em seus braços. Hoje nós vamos falar sobre o segundo capítulo, o capítulo Verdade e Vida. É um livro que eu acho nós temos os livros de apoio, a codificação, e esse é um livro muito interessante, acho que é um livro que vale muito a pena, a gente está sempre revendo. E hoje a gente vai falar do capítulo 2. O capítulo 2, o tema é Segue-me Tu. Esse capítulo, ele vai estar falando de alguma coisa que é muito comum para nós, que é a dor e a alegria de sermos quem somos. Inclusive tem uma música do Caetano, né, O Dom de Iludir, e ele vai tratar disso também. O Caetano diz que cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Isso é o Caetano falando. E para nós que somos espíritas, a gente sabe, cada um sabe a dor que carrega em si, por ser quem é, e a alegria de ser quem é também. E isso é consciência de si mesmo. Quando a gente reconhece, quando a gente sabe as dores que nós temos por sermos quem somos, e as alegrias que isso traz também. Isso é consciência. Isso é um passo muito importante na nossa consciência, no autoconhecimento. Porque muitas vezes a gente só olha para os nossos defeitos, ou nós só olhamos para as nossas virtudes. E, na verdade, nós somos esse misto. E precisamos ser assim. Precisamos ser assim porque só existe evolução quando há conflito. Sem conflito não há evolução. Quando Jesus dizia que ele não veio trazer a paz, mas sim a espada, ele falava disso. É que lá naquela época a gente levava tudo para literal. Mas o que ele queria dizer assim, se você está acomodado em ser quem você está em paz. Não é isso que eu trouxe. Eu trouxe a espada. Você precisa estar em conflito para você poder avaliar, para você poder avançar. E Paulo diz isso na carta aos Romanos, quando ele diz assim: tenho o desejo de fazer o bem, mas não consigo. Pois faço o que não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. E é assim que somos nós. E é disso que o tema trata hoje. Desse conflito que existe em cada cristão hoje e que muitas vezes nos afasta de Deus ou nos afasta da religião que nós escolhemos, da doutrina que nós escolhemos. Muitas vezes, quando a gente chega na casa espírita, e a maioria de nós chega pelo banco da dor, aí a gente só ouve na palestra, só ouve na fala das pessoas aquilo que nos acolhe. Aí é uma delícia. Aí depois as pessoas convidam a gente para permanecer. E aí a impressão que as palestras só apontam o dedo para você. Quando os temas só apontam o dedo na sua direção e você fica incomodado, a gente precisaria agradecer a Deus. Ai, que bom! Agora eu já entrei na minha zona de conflito. Agora eu vou avançar. Eu vou
chorar, vou ficar triste, vou me aborrecer, mas eu já estou num processo de cura, num processo de avanço, né? E aí depois que passa esses extremos, do extremo acolhimento que cada um de nós sente e depois que a gente começa a viver esse conflito, achando que tudo no Evangelho é para apontar o nosso erro, que nós não estamos certos. Quando passa essa fase, vem uma outra fase, uma fase de serenidade, de compreensão. E aí a gente vai entendendo que esse é o mecanismo. Em todos os momentos que eu precisar de acolhimento, eu terei. Em todos os momentos que eu precisar corrigir meu rumo, também isso irá acontecer. E nada disso significa que eu seja uma pessoa má, mas significa que eu sou um espírito cumprindo aquilo que eu me propus. Então o conflito faz parte de nós. Então cada um de nós está num estágio e a gente precisa entender que, graças a Deus, estamos no conflito. E mais importante, aquele que não está em conflito consigo, ele está em conflito com o mundo. Porque ele acha que está certo, está tudo bom para ele. Os outros estão errados. Quando eu estou em conflito comigo para avançar, aí eu não entro em conflito com ninguém. Eu falo, bom, ele deve estar na mesma batalha que eu. Ele deve estar na mesma luta que eu. Ele está se esforçando, ele está fazendo o melhor que ele pode, como eu. E aí a gente para de entrar em conflito com o mundo. E se a gente para de entrar em conflito com o mundo começa a girar também a nosso favor. Porque o mundo é o mundo. A vida, ela está acontecendo. Nós é que achamos que ela está contra nós, que o mundo está contra nós, que as pessoas estão... Não, as pessoas estão cuidando das suas vidas. O mundo está girando de acordo com aquilo que necessita. Nós é que achamos que muitas vezes ou ele está para nos servir, que aí também a gente já sofre, ou que ele é contra nós, ou que ele é só para diversão. E o mundo, na sociedade, as pessoas, elas estão sim a serviço do Cristo, não a nós. Eles estão sim a serviço do bem maior, não do nosso. Inclusive nós estamos a serviço do Cristo, estamos a serviço de um bem maior, não de nós mesmos. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. O tema, Emmanuel, ele se inspira numa passagem que está em João, lá no capítulo 21. E o que estava acontecendo nessa passagem? Jesus já havia sido crucificado e já foi pós-ressurreição. Ele vai aparecer para os apóstolos lá no mar de Tiberíades. E ele vai estar lá com os apóstolos e ele começa a passar algumas orientações. Logo em seguida, não sei se todo mundo... eu já falei disso aqui, tem uma passagem que Jesus vai buscar Pedro, depois da crucificação, Pedro desiste de atuar no cristianismo lá na cidade, e ele foge para a sua vida de pescador. Ele falou, não, eu vou me recolher porque ele está profundamente aborrecido com o que ele fez com Cristo. Ele estava envergonhado, na verdade, de ter negado Cristo, né? E ele estava achando que a crucificação também tinha lá um pouquinho lá do seu compromisso. E aí ele foge. E aí Jesus vai buscá-lo, e quando Jesus vai buscá-lo, Jesus está na praia e ele e os apóstolos estão no mar. Que na verdade não é um mar, é um lago. E aí quando ele chega em terra e ele vê Jesus, Jesus fala assim para ele, Pedro, tu me amas? Aí ele fala, sim, Senhor. Simão, tu me amas? Sim, Senhor. Simão Pedro, tu me amas? Sim. E aí eles, então, se me amas, apacenta minhas ovelhas. Se me amas, volta e vai cuidar dos teus irmãos. E na sequência disso, está lá em João, Jesus começa a fazer uma orientação para os apóstolos, começa a fazer uma orientação para eles que estão ali. E aí ele vai dando umas orientações. Pedro já entendeu, né? Falou, o senhor quer mesmo que eu volte lá? E para Pedro não foi uma tarefa fácil, porque todo mundo viu ele negar Jesus. Primeiro todo mundo viu ele na companhia de Jesus, porque Jesus frequentava a casa de Pedro. Aí depois todo mundo viu ele negar o Cristo, todo mundo viu o Cristo ser crucificado.
Pensa para a vaidade, o orgulho de Pedro, o retorno. Os próprios cristãos botaram o dedinho para Pedro. Como é que é isso? Como é que é? Né? Você que era um dos líderes, aí negando, se acovardando, enfim, a trajetória de Pedro não foi fácil nesse sentido. Mas nós não vamos nos ater a isso, até porque a gente já discutiu isso aqui. A gente vai estar falando do pós. Durante esse momento, Jesus já definiu o que Pedro tinha que fazer, Pedro está lá. Aí ele vai passando as orientações, né? E nas orientações, os apóstolos, os mais velhos, vão sentindo que seus compromissos são árduos. E João era o mais novinho. E João, lá, Jesus passa as orientações para João. Aí Pedro, gente, quem me conhece sabe, eu sou apaixonada pela figura de Pedro. Eu acho a figura dele, a figura do evangelho mais próxima da humanidade, né? Da humanidade que eu tenho. Então eu me identifico muito com ele. Eu acho Pedro assim, mas ele é terrível. Eu tenho que reconhecer que ele era danado. Meu Deus do céu, Pedro parece aquelas crianças atentadas, sabe? Aquelas crianças que não te dá paz. Você fala um negócio e ele pá. Aí Jesus organizou. Aí Pedro vira para ele e fala assim: e aí, o que o senhor vai fazer dele? Aí Jesus diz assim para ele: o que te interessa? Segue tu a mim. Por isso que o tema é segue-me tu. Jesus responde para Pedro, porque Jesus também é. Pedro tinha um mestre à sua altura. Pedro começa a me indagar e ele fala assim: o que te interessa a vida dele? Segue-me você. Segue-me tu. E isso é o que a gente tem que pensar no mundo cristão. Muitas vezes a gente fica observando o que o outro está fazendo, principalmente nas casas espíritas, nas casas religiosas, né? Às vezes a gente se detém muito tempo no outro, e você começa a observar muito o outro. Não, mas ele está errado, isso não está assim na doutrina, assim não está na codificação. Ou a gente fala assim: isso leva a codificação muito ao pé da letra, não deixa fazer nada. Enfim, né? E a gente começa a olhar muito a vida do outro. No meio cristão é assim. E na nossa vida pessoal também. Né? A gente começa a olhar muito a vida do outro. E aí nós queríamos, para esse comportamento nosso, que o Emmanuel vai refletir hoje, que ele vai discutir esse comportamento da gente ficar muito tempo detido na vida do outro, no comportamento do outro. E aí, por isso que a gente precisa entender. Primeira coisa, cada um sabe a dor e a delícia de ser quem é. Cada um sabe. Primeira coisa que a gente tem que pôr na nossa cabeça é isso, porque senão a gente vai ficar focado na vida do outro. E a gente se esquece, no Espiritismo, não há improviso. Não é das primeiras coisas que a gente aprende nos cursos espíritas, e mesmo quando a gente está nas palestras? No plano espiritual não há improviso. Jesus não é um governador planetário do improviso. Se não há improviso na organização do Cristo, quem sou eu para questionar os direcionamentos que são dados ou os redirecionamentos que são dados? Eu consigo de fato compreender todo o propósito de Jesus na minha vida? Eu consigo, ou está muito na moda uma fala, né, que hoje perguntam assim para todos nós, né? Qual é o seu propósito de vida? Você sabe de fato qual é o seu propósito de vida? Eu estou sempre na dúvida com meu Deus, fica na dúvida. Se você não sabe o seu propósito, você de fato consegue entender o propósito do Cristo para nós? O propósito do Cristo para a sua comunidade? E aí a gente começa a querer olhar para a vida do outro, olhar para o comportamento do outro, e a gente estabelece julgamentos duros, muito duros às vezes. A gente desvaloriza ou supervaloriza o outro, nos esquecendo que no plano de Jesus não há improviso, e que Jesus e Deus nosso Pai, Jesus, seguindo as orientações de Deus nosso Pai, e
ele resgata cada um de nós na medida e em conformidade com aquilo que a gente precisa. Cada um de nós tem uma tarefa específica no mundo cristão, no nosso círculo de amigos. Cada um de nós tem uma tarefa específica. Por isso que Jesus lançou a parábola dos talentos. Cada um de nós tem um talento. Ah, eu não tenho talento nenhum. Ah, tem. Nem que seja o talento de contestar, porque todo mundo é muito... Né, o mundo cristão vira o dedo para Tomé, né, que Tomé é considerado o apóstolo que tinha mais dificuldade de acreditar no imponderável, né, porque ele precisava de provas, né? E aí a gente acha que tudo nele era errado. Não. Nele tinha muito de positivo, porque uma verdade, uma meia-verdade, ela é pior do que uma mentira, porque eu acredito naquilo, e eu acho argumentos para defender aquilo. Então Tomé, quando a gente questiona Tomé, porque Tomé, não, tinha as virtudes lá, não é para acreditar, não acredite em tudo que você vê. Questione, reflita, pergunta, analisa, porque a gente acha que Tomé não acreditava. Na verdade, ele indagava. Ele não acreditou em nada. Quando ele vê Jesus, né, que ele fala assim, o senhor está aí mesmo, mas deixa eu pôr a mão, deixa eu ver. Ele não permanecia na descrença, ele questionava. Então, cada um de nós tem um talento, nem que seja de questionador. Cada um de nós tem. E Deus vai nos resgatar de nós, de acordo com aquilo que a gente precisa. Então, Emmanuel diz assim, olha, você tem condição de analisar tudo? Compreende tudo? Se não compreende, melhor você respeitar, dá um tempo. Respeita o tempo. O tema de hoje ele vai falar de duas coisas, né? Autoconhecimento e tempo. Mas tempo positivo. Dá tempo. Dá tempo para o outro. Não estabelece julgamento. Primeiro analisa, tenha tempo, respeita o tempo do outro. Porque muitas vezes aquilo que parece errado hoje, amanhã se revela certo. Quando Jesus veio, quantos de nós estávamos lá e achávamos que os ensinamentos dele estavam errados? Tanto que mandamos crucificar, né? Tanto não entendemos o plano de Deus, que crucificamos Jesus rapidamente. E se ele viesse hoje, provavelmente a gente faria a mesma coisa. Então, precisamos de, primeiro, nos conhecermos. Claro que a gente olha para nós. Você entende a batalha espiritual que você está tendo. Você olha para o outro, você fala, ele está na mesma batalha. Ah, mas a vida dele é atrapalhar a minha. Calma aí. Você acha que a vida dele é atrapalhar a sua. Para ele, às vezes, ele está só vivendo a vida dele. Você já marcou encontro de manhã com quem não gosta de levantar cedo? Gente, é um calvário. Para quem levanta cedo, é um calvário. O outro, ele só está respeitando o relógio biológico dele. Né? Você está lá, 6 horas da manhã, meu Deus do céu, cadê a criatura? É a criatura vivendo a vida dela. Quem tem filho adolescente que gosta de maquiagem, Jesus, é 3 dias para passar base, protetor, passar corretivo, passar não sei o quê. Você está lá, você fala, meu Deus do céu, a gente só vai na padaria. Mas ela está lá, 40 minutos, firme e forte. É básica não sei o quê, que você olha assim, você fala, meu Deus do céu, será que ela decora a ordem desses vidros todos? Decora. E usa todos eles na sequência. E só vai ali comprar pão. Ah, ela está atrapalhando a sua vida? Não, ela está vivendo a vida dela. Você que acha que ela está atrapalhando a sua. Era melhor você ter que ir para padaria sozinho. Ou então se prepara para esperar uma hora. A gente vai na padaria, tá? A hora que você estiver pronta, tá tudo bem. Ninguém está atrapalhando a vida de ninguém. Nós é que estabelecemos esse julgamento por não entendermos que a nossa luta é a mesma do outro. É igual. E aí Emmanuel, que não perde tempo conosco, Emmanuel ele vai dizer para nós que existe, que quando nós conseguimos entender que no nosso círculo de vida pessoal e no nosso círculo de vida cristã, que não estamos desprovidos da presença de Deus,
que não estamos vivendo de improviso, quando nós compreendemos isso, e quando nós percebemos, quando nós conseguimos compreender que cada um está vivendo uma batalha espiritual e que não há improvisos, quando nós conseguimos trazer isso como verdade para nós, aí nós estaremos prontos para fazermos algumas reflexões que vão nos deixar no caminho. A primeira reflexão que Emmanuel fala para nós é para a gente verificar se essa situação de ficar olhando a vida alheia toma muito do nosso tempo. Eu me detenho muito observando o que os meus pares estão fazendo. Quanto do meu tempo eu me detenho olhando? Porque nós somos espíritas e a gente sabe que tudo é energia, não é? Tudo é vibração. À medida, então eu tenho, nós somos igual um carrinho, enche o nosso tanque, né, a gente faz oração, os nossos mentores ficam apostos, né, nos transmitindo pensamento positivo, nos ajudando. A gente vem no centro, a gente faz evangelho no lar, toma água fluida, faz curso, faz tratamento espiritual. O nosso carrinho, nosso tanque, se a gente faz tudo isso, ele está com aquela gasolina perfeita, 100%. Mas esse combustível, ele veio para movimentar o quê? O meu carrinho, que muitas vezes é um Celtinha que não existe, sabe? Não é para carregar uma jamanta. Porque se eu for dirigir uma jamanta com esse combustível, eu não vou conseguir andar às vezes 1 quilômetro, 10 quilômetros no ano. Porque esse combustível era para mim. Se eu me detenho olhando a vida do outro por muito tempo, com muita atenção, toda a minha energia vai para lá. Toda a minha energia vai para lá. Eu não tenho energia para realizar na minha vida. Eu não tenho energia para sonhar na minha vida. E eu não tenho energia para realizar os meus sonhos. Vocês já perceberam que às vezes a gente está prostrado no sofá. Eu estou maratonando aqui, tá nada, você não tem energia para levantar. Ainda bem que agora existe a Netflix que serve de desculpa. Estou maratonando, tá nada. Às vezes você nem está assistindo, prestando atenção, você está vendo? Você só está lá parado, sem energia. Não tem concentração para resolver a sua vida. Não se lembra das coisas que são importantes para a sua vida. Eu esqueci tal coisa, esqueci. Mas por que você esqueceu? Tudo bem que a gente vive um mundo agitado, né? Esquecer é normal. Mas a gente tem que entender que toda a energia que eu tenho para mim, não posso direcionar para ela. Mas não é falta de caridade? Não, porque você não está usando positivo, não está dando passe nela, você está cuidando da vida dela. A energia que está sendo dispersa mesmo. Bom, que nós somos bons para reorganizar texto evangélico. Nossa Senhora, espírita é danado, a gente muda a direção do ensinamento. O combustível é seu, a energia é sua para você cuidar da sua vida. Você ter foco nela. Se você está dando muito conta da vida do outro, em qualquer instância, você está cuidando muito da vida da sua filha, mãe, você presta atenção, porque antes de você ser mãe, você é uma pessoa. Filha, se você está cuidando muito da vida da sua mãe, presta atenção. Porque ser filha é seu segundo papel. O seu primeiro é ser você mesmo. Mas é meu papel. Não é não. Se você está cuidando muito da vida dos seus ídolos, lá, das pessoas que você admira, você está seguindo fulano, beltrano, cicrano. Se você está cuidando muito lá, sua energia está lá. Sua energia está lá. E onde ela está na sua vida? Não sobra energia para a gente movimentar a nossa vida. Falta. E aí não há energia de realização. Você está sempre cansado, você está sempre esgotado. Mas por que está sempre esgotado? Porque você está navegando numa área e destinando o seu pensamento para resolver questões que não são suas. Você não resolve as suas. Você já viu aqueles canais sensacionalistas, né? Fulano, sei lá, artista, separou de Beltrano. Aí você fica lá, nossa, mas por quê? Parecia, casou, separou, fez uma festa toda. Olha só, olha você, o dia inteiro pensando
no descasamento de uma celebridade que você nem conhece. Você nem conhece. E aí o seu parado, sua vida parada, você está aqui. Onde está o nosso tesouro? Onde estiver o nosso coração. E onde está o nosso coração? No mundo da celebridade administrando a vida deles. Aí não sobra para a sua. Então, a primeira coisa que o Emmanuel diz, presta atenção em si mesmo. Presta atenção em si mesmo e convém que atendamos com perfeição aos deveres que nos foram confiados, direcionando toda a nossa energia para esse fim. Presta atenção na sua vida. O que você é na vida? Eu sou médium de sustentação na casa, então vai trabalhar. No meio espírita, as pessoas, médiums de sustentação, e eu sempre falo isso, eles precisam conhecer a si mesmos e entender seu valor. Não há exposição evangélica, não há trabalho de cura, não há trabalho de desobsessão, não há entrega de cesta básica, não há, se não houver médium de sustentação. Para eu estar aqui, conseguindo entender o direcionamento que os mentores da casa e o mentor que me trouxe aqui hoje, para que eu possa entender o direcionamento que eles dão, é porque tem médios de sustentação aqui. Para um trabalho de psicofonia ocorrer, tem que ter médium de sustentação. Mas olha o que ele faz, sustenta. Ele não fica tagarelando, ele não fica pensando em outra coisa, ele fica aqui em oração, ele fica aqui, ouve, prestando atenção no que está acontecendo aqui, ele doa. E isso perdura, reverbera para todos os outros trabalhos. Por isso que o Emmanuel diz assim, fiquemos atentos. Com perfeição, convém que atendamos com perfeição aos deveres que nos foram confiados. Meu papel é ser mãe, antes de ser pessoa, depois ser mãe. Meu papel é ser mãe para que eu seja uma boa mãe. Uma boa mãe, ela sabe o limite. Olha, meu papel é ser dona de casa, então eu vou ser dona de casa. Vou fazer bem aqui. Eu não vou ficar querendo ser uma estrela de cinema, corrigindo Deus. Eu vou ser uma estrela do meu lar, já está de bom tamanho. Se consegue ser estrela do seu lar, já está de bom tamanho. Eu sou médium de psicofonia, então venha ser médium de psicofonia. Se prepare, melhore seu vocabulário, melhore com as leituras. Aliás, todos nós temos que estudar, todos os médiums têm que estudar. Médium de psicofonia precisa manter higiene mental, ele precisa ter boas leituras, ele precisa ter disciplina. Então, faça o melhor que você tem que fazer dentro do seu papel. Quando Pedro questionou Jesus a respeito de João, Pedro não tinha noção que João seria o apóstolo que teria maior tempo de duração encarnado. O apóstolo que ficou mais tempo encarnado foi João. João morreu de velhice, os outros todos tiveram mortes violentas. João teve problemas, ele enfrentou várias coisas durante a sua vida, mas ele teve um tempo longo, escreveu o Apocalipse, né, deu testemunho para muitos, nos trouxe, né, muitos de nós estamos hoje devido aos ensinamentos de João. Então, Pedro, ele achava que João ia ficar, não manda esse menino fazer nada, Senhor, manda eu. Cuida da tua vida, Pedro, vá cuidar da sua vida. Vai fazer o que é esperado de você. E nós também. Segunda coisa que Emmanuel nos convida a prestar atenção, que eu escrevi no frente e verso aqui, a segunda coisa que Pedro nos orienta? Emmanuel, tire a trave do seu olho. O que Jesus diz para nós? Que a gente fica olhando o argueiro no olho do outro e não tiramos a nossa trave. Nós precisamos tirar a trave do nosso olho. A trave do nosso juízo de valor. A trave da nossa compreensão. Quando eu educo o meu olhar, quando eu mudo o meu olhar, o meu nível de compreensão aumenta. Quando eu entendo que eu estou em batalha espiritual, que todo mundo está em batalha espiritual, eu não saio cobrando do outro aquilo que eu mesma não pudesse fazer. Eu não cobro do outro aquilo que eu mesmo não faço. Eu não cobro de Deus explicações do
Porque eu sou o primeiro a entender que eu não entendo. Eu sou o primeiro a saber que nada, que não tenho domínio sobre coisas que eu não compreendo. Que eu não tenho domínio sobre o outro, eu só tenho domínio sobre mim. Então, quando Jesus diz assim, ó, tira o argueiro, você está interessado em tirar o argueiro do olho do seu amigo, mas não tira do seu. Tira a praga do seu. Nós precisamos desarmar o nosso olhar. Precisamos ter um novo olhar. Ah, mas se eu for muito bonzinho, as pessoas vão me fazer de burro. O que é ser burro? As pessoas vão me enganar. Como? Porque normalmente as pessoas que nos enganam, elas dizem pra gente que vai se enganar, que vai te enganar. Sua colega fala assim, você me empresta aquele vestido que eu estraguei o meu? Ela já fala pra você, ó, não cuido das coisas. Ó, você me empresta seu carro porque eu bati o meu? Já fala, ó, não sou um motorista atencioso, você empresta o que você quer. A maior parte das vezes que nós somos enganados, nós nos julgamos enganados, o enganador já disse, ele deixa claro para você. Ah, empresta o guarda-chuva que eu esqueci o meu. A possibilidade de esquecer o seu é grande. Não é? Ai, olha, eu derrubei o copo, me dá outro copo. Então, vamos corrigir o nosso olhar. Quando a gente corrige o nosso olhar, a gente consegue compreender melhor as coisas. Porque quando a gente corrige o nosso olhar, a gente sabe assim, bom, Jesus é o bom pastor e nenhuma ovelha vai se perder. Se ele diz que nenhuma ovelha vai se perder, esse povo que eu estou achando que vai se perder, ele vai encontrar eles a qualquer momento. E se eu me perder, ele vai me trazer de volta. Olha, espiritualidade, né, não há improviso no plano de Deus. Então, o que eu acho que foi precipitado, aquilo que eu acho que foi inesperado, não foi. Quando eu entendo que todas as oportunidades são oportunidades para que eu me reajuste com as leis divinas, eu entendo que eu não estou sendo punido por nada. Eu estou sendo educado. Quando eu entendo que eu tenho um pai e não um feitor, eu fico mais tranquilo. Quando eu compreendo os princípios da doutrina espírita, a que nós abraçamos, quando eu compreendo os princípios dela universais, que normalmente a gente pensa assim, né? Reencarnação é para a família do outro, não é para a nossa, porque para nós aqui tudo é injustiça. Mas se existe a reencarnação, se nós acreditamos em reencarnação, os meus desajustes, meus desafios hoje são o quê? É ajuste. Se eu entendo, se eu entendo a evolução espiritual, eu entendo também que ninguém está estacionado para ser mal para sempre. Que aquele que me faz mal é temporário. Ninguém vai ser daquele jeito. Eu não vou ser desse jeito para sempre. Então a gente precisa compreender. Quando a gente tira a trave do nosso olhar, a compreensão, ela vem. Às vezes, e aí a Emmanuel diz assim, às vezes surge um irmão modificado ao meu olhar. Ele está diferente para mim, porque muitas vezes ele não está. E eu tenho que tomar o cuidado de entender que muitas vezes eu estou projetando no outro as minhas frustrações. Que muitas vezes o que eu estou projetando no outro não é real. Ou eu superestimo, ou eu desvalorizo. Eu tenho que entender isso, que muitas vezes eu estou projetando. Por isso que Emmanuel diz, olha, ao seu olhar ele mudou. O que parece queda pode constituir-se novas resoluções de Jesus para o reajuste desse espírito. Então, um exemplo assim clássico, né? A pessoa veio aqui no centro, né? Nós acolhemos aqui no Espiritismo e fez curso e fez não sei o quê. De uma hora para outra ela decide que ela não vai mais seguir seu relacionamento com Deus por meio do Espiritismo. Ela vai seguir o relacionamento dela com Deus, vai ser construído nas bases das religiões de matriz africana.
aprovado. E se o caminho dele é lá? E se no plano de Deus o caminho dele é lá? Quem disse que aqui é o único caminho? Porque Jesus já disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Quem disse que lá é errado? Se tem uma pessoa que diz assim, olha, não vem mais no Espiritismo, não quero mais ir para lugar nenhum, eu quero amar Deus e servir Deus do meu jeito sozinho, seguindo. Aí a gente vai achar o quê? Se nós estamos com o nosso olho com a trave, o nosso entendimento embotado, a gente vai falar, pronto, é um herege, vai se perder, já põe o nome nas vibrações, já manda fazer tratamento de obsessão. Você sabe se o caminho dele é aquele? Se esse caminho de avançar no seu processo de evolução espiritual de maneira isolada, de um grupo, é o caminho que vai trazer redenção para ele? É o caminho que Jesus acha que vai ser, é único para o resgate dele? E aí a gente fica aqui, julgando, condenando, gastando a nossa energia para cuidar da vida dele e sem avançar na nossa. Então, a gente precisa entender, cada um de nós é único. Cada um de nós temos um resgate preparado para nós, de acordo com as nossas possibilidades, feito sob medida para nós. Então, aqueles nossos irmãos que vão para outros segmentos religiosos, ou que vêm de outros segmentos religiosos, não é porque o segmento de lá está errado, não é porque lá falhou, não é isso. Porque para Jesus, o que ele tinha que fazer lá já fez, agora ele veio para cá. Aqueles nossos irmãos que muitas vezes a gente sabe que dentro da casa espírita, né, ele só consegue vir homeopaticamente, ele vem só de vez em quando. E aí o nosso dedinho, cadê a frequência? Você lá sabe qual foi, como é que Jesus projetou o reajuste dele? O que cabe a nós é cuidar da nossa vida, olhar para ele com respeito e carinho e tocar a nossa vida. Aí Emmanuel diz que ainda tem uma terceira, que Emmanuel é assim, com Emmanuel nada fica na superfície, tudo fica. Confia que o bom pastor permanece vigilante em qualquer alteração no comportamento de um companheiro nosso de jornada, seja na casa espírita, seja na nossa vida pessoal, qualquer comportamento que, ao nosso ver, não seja adequado, primeiro a gente tem que esperar. Mas ele vai se perder. Jura que você acha que Deus vai deixar seus filhos assim? Mesmo quando tudo dá errado, e mesmo quando as coisas não acontecem da maneira com que a gente queria, ainda assim há um aprendizado para esse filho. Ninguém quer que seu filho se perca no caminho de drogas, no caminho de vício, ninguém quer. Muitas vezes a gente vê os filhos da gente caminhando a passos largos nessa direção. E é claro que a gente tem que fazer, a gente tem que cuidar, mas a gente tem que também compreender que para Deus não há desperdício. Se aquele espírito está trilhando esse caminho, que para nós é um caminho sem retorno, a gente tem que entender que esse caminho não tem retorno. Pode não ter retorno nesta vida, mas foi um aprendizado para esse espírito. Doloroso, que vai haver necessidade de resgates, mas é o caminho dele. Porque talvez, se ele não tivesse se comprometido tanto lá na frente, ele não despertasse. O que faz com que Pedro se torne a sustentação do grupo cristão? Um erro dele. Dois, né? Ele não errou só uma vez, errou dois. No momento da crucificação de Jesus, quando vão prender Jesus, Pedro está tão possesso e ele é tão belicoso, ele não entende o plano de Deus, que o soldado que vai prender Jesus, Pedro vai lá e corta a orelha dele. Aí Jesus, vocês imaginam a cena, né? Aí Jesus, muito calmo, pega a orelha do soldado e põe no lugar, e corta. Um milagre, milagre no sentido de que isso era possível, né? Não no sentido de que milagre, sentido amplo, coletivo aí de milagre, que são reversões da lei, mas cumprindo uma lei, porque a pessoa está fazendo o trabalho dela. O que Pedro está pensando? Pedro não entendia o plano de Deus, vai lá e corta a orelha do soldado. Achou o quê? Que ia acontecer o quê?
Jesus vai lá e cola. Aí, né? Pedro já dá essa escorregada bonita. Aí imagina, não satisfeito, pergunta para Pedro: conhece esse Jesus aqui? Não, não conheço. Conhece? Não conheço. Conhece? Não conheço. Olha o erro de Pedro. Isso que aos olhos de quem estava lá foi um caminho irreversível, foi a salvação de Pedro. Porque Pedro girou a chave evolutiva de um patamar que ele nem imaginava. Esse erro de Pedro transforma Pedro na sustentação de todo o mundo cristão. É Pedro que vai para a casa do caminho, é Pedro que mantém os apóstolos ali organizados naquele jeitão dele. Pedro, que quando mais velho, a sombra dele curava as pessoas. Esse homem que comete esse erro tremendo. Então, quando a gente vê os nossos companheiros de jornada num erro aos nossos olhos, a gente precisa, primeiro, entender que ele está em luta, esperar o tempo. Vamos ver. Não é cruzar os braços e não fazer nada, não é isso. Porque quando a gente respeita o tempo cristão, ele é feito de oração. O tempo cristão não é feito, vamos esperar em Jesus, aí senta e fica bem da banda passar. Não, eu sento, eu oro, eu ponho mão no evangelho, eu faço, mas eu não sou violento com o outro. E aí Emmanuel vai dizer o quê? Nas palavras de Emmanuel, que ele vai dizer assim: quem penetrará, porém, no campo das causas, Jesus tem planos que eu desconheço e resgata cada um à sua maneira. Eu desconheço os planos de Deus. Se eu não entendo, eu fico firme na oração. Eu fico firme na comunhão com Ele. E vou aguardando que as coisas, aquilo que é necessário, vai acontecer. Eu preciso estar firme. E a quarta coisa que Emmanuel vai dizer para nós é que nós, enquanto cristãos, a gente precisa estar sempre aberto ao acolhimento do outro. O papel do cristão é acolher o outro. Não é o pôr o dedo no narizinho, não é ser o dono da verdade, não é dar bronca, não é ser exemplo, se autonomear exemplo para o outro. Nós já somos exemplos, sim, sem a gente se nomear. A gente só não sabe se a gente é exemplo bom ou não, porque às vezes a virtude que nós achamos que temos, o outro não enxerga, viu? Às vezes ele enxerga os nossos defeitos. Às vezes a pessoa fala assim: gostei tanto disso aqui que você fez. Você fala: nossa, mas esse aqui é o maior erro que eu cometi na minha vida. Jura que você olhou essa parte? Olhou. Então, o que o Emmanuel nos sugere? Purifiquemos o nosso olhar. Porque quando a gente purifica o nosso olhar, a nossa compreensão do mundo melhora. E neste caso específico que nós estamos falando de respeitar o limite do outro, o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dizer assim: bem-aventurados os pacificadores. E aí, quando eu vou chamar a atenção de alguém, que a pessoa está perdida, né, e se perde, antes de ir lá chamar a atenção dela, e isso eu preciso olhar para mim e falar assim: Senhor, eu vou chamar a atenção dela com amor, eu vou orientar ela com amor, porque eu quero o bem dela. Mas será que o amor que existe em mim é o suficiente para eu receber dela um tratamento agressivo e para ela deixar bem claro que não está nem aí com a minha opinião e eu ainda permanecer amoroso? Porque é assim que a gente tem que chamar a atenção dos outros. Eu vou chamar a sua atenção, sou minha amiga, te amo, né? Primeiro, se há em mim amor suficiente para eu falar para você, você fala assim: eu tenho aí para cuidar da sua vida, e eu permanecer na sintonia amorosa, a gente desce. Porque a hora que chegar o seu tempo, você vai voltar e vai falar: olha, lembra aquele dia? Eu não estava bem, não, mas acho que você tinha razão. Agora, se eu vou te dar um conselho, volto magoada, querendo que você se dê muito mal, é melhor você ficar quieto. Porque isso não é fazer seu papel direito. Seu papel direito é amar, apoiar. Então, muitas vezes a gente vai chamar a atenção do outro, a gente vai: eu vou dar um conselho. Vai todo trabalhado na vaidade e no orgulho.
Se eu vou dar um conselho para você nessa vibração, imagina, você não vai ouvir nada do que eu estou falando. Não vai. Não ouve. Por quê? Porque a nossa vibração de vaidade, de orgulho, chega antes. A gente chega para abraçar como se fosse um corpo espinho. Não é assim? Presta atenção todas as vezes que a gente vai dar um conselho. Presta atenção. O bom, e a gente precisa exercitar essa parte, que é difícil. Tem que dar conselho para quem quer ouvir, né? Se você perceber que a pessoa não quer ouvir, então você não fala mais. Você continua afirmando, ora, vai lá com amor, com carinho, com respeito, a luta dela. Agora, se você vai lá saber que você vai voltar ofendidinho, então não vai. Deixa que outro que esteja mais preparado que você vá lá e faça esse papel. E a mesma coisa com a gente. Às vezes a pessoa vem falar com a gente, aí a gente já... Calma. Se você não consegue dar amor, dar conselhos amorosos, com sintonia acolhedora, ouça conselhos numa sintonia acolhedora. Se aquele conselho não te servir, você agradece a intenção da pessoa e não usa. Porque às vezes a pessoa vem dar um conselho pra gente também, a gente tem outro corpo espinho. E não é isso que é fazer o nosso papel de maneira assertiva, como Emmanuel recomenda. Então, meus irmãos, o Evangelho de hoje, Emmanuel tratava sobre isso hoje, sobre essa nossa necessidade de seguirmos Jesus, não pararmos pelo outro. Não podemos usar o outro de amuleto, de dizer assim, eu não venho no centro porque fulano não deixa. Olha, eu não vou fazer porque eu não me sinto bem no centro. Vem sem se sentir bem mesmo. Vem e faz o papel, faz com ela. Eu não vou no trabalho porque fulana está lá. Eu não trabalho com ela, trabalho com Jesus. Vai fazer sua vida com Jesus. Então, meus irmãos, que nós possamos encerrar nossa conversa, esse diálogo de hoje, com muita gratidão a Jesus, que é o bom pastor, que olha cada um de nós, compreendendo que todos nós, hoje, vivemos uma batalha espiritual, mas que essa batalha, ela é, certamente, a melhor oportunidade que nós temos hoje. Então, que Jesus nos abençoe e nos ampare sempre, graças a Deus. Agradecer pelo dia maravilhoso de hoje, por ter podido iniciar mais uma semana, por poder mudar nossa vida, nos melhorarmos, perdoar quem nos magoou e pedir perdão para quem a gente magoou. Agradecer ao plano espiritual que mantém a harmonia dessa casa tão boa, aos nossos protetores. A gente sabe que a partir do momento que a gente entra aqui, eles já começam a nos tratar, a nos fortalecer, a nos melhorar. E agradecer principalmente a Jesus, que podia ter vindo aqui e falado, façam assim. Mas não, ele veio aqui, vivenciou, mostrou como vencer aqui